Recentemente, algumas pessoas em manifestações em ruas ou virtuais estão pedindo a volta do AI-5. Mas será que realmente sabem o que foi este ato institucional? E quais foram as consequências jurídicas que ele ocasionou? Vamos entender o direito por trás do AI-5. No ano de 1968, o Brasil estava sob o regime ditatorial, em razão do golpe de 64. Ocorre que o período mais severo e sangrento teve início na sexta-feira do dia 13 de dezembro de 68, sendo que às 22 horas deste mesmo dia, o então ministro da Justiça, o senhor Luiz Antônio da Gama e Silva, fez um pronunciamento de menos de 5 minutos em rede nacional. Em face dos últimos acontecimentos que são públicos e notórios, atingindo os mais variados setores da vida nacional, Sua Excelência, o senhor Presidente da República, reuniu hoje o Conselho de Segurança Nacional para que fosse adotada uma relevante decisão: preservar e salvaguardar, defender os ideais da Revolução de Março de 1964. Este ato institucional dá ao Governo da República os meios necessários e os instrumentos legais adequados para, assegurando a ordem e a tranquilidade, realizar os propósitos e os fins da Revolução de Março de 1964. Este ato, que nesse instante acaba de ser promulgado e que já se encontra em vigor, será nesse instante dado ao conhecimento de todo o povo brasileiro. E na sequência, foi lido na íntegra o ato institucional número 5, com seus 12 famigerados artigos. As razões para o recrudescimento do regime são várias, mas destacam-se a expansão da resistência armada e as críticas de alguns parlamentares ao governo militar. Em especial, um pronunciamento do deputado Márcio Moreira Alves, considerado ofensivo às honras dos militares e da própria instituição. Todos reconhecem, ou dizem reconhecer, que a maioria das Forças Armadas não compactua com a cúpula militarista, que perpetra violências e mantém este país sob regime de opressão. Creio haver chegado, após os acontecimentos de Brasília, o grande momento da união pela democracia. O governo solicitou à Câmara dos Deputados licença para que fosse instaurado um processo criminal contra o deputado Márcio Moreira. Porém, em uma decisão inesperada, no dia 12 de 12 de 68, a Câmara negou por maioria este pedido e, em menos de 24 horas depois, promulgou o AI-5. Zuenir Ventura cita em seu livro 1968, O Ano que Não Terminou, que somente o vice-presidente, o senhor Pedro Aleixo, foi contra o ato institucional, contrariando não só o presidente em exercício, o general Costa e Silva, como também todos os outros ministros que assinaram a AI-5. Este instrumento normativo, de uma só vez, autorizou o presidente da República a fechar o Congresso Nacional, as assembleias legislativas estaduais e as câmaras de vereadores. Ademais, autorizava o chefe do Executivo da União, o então general Costa e Silva, a suspender por 10 anos os direitos políticos de quaisquer cidadãos e cassar os mandatos de qualquer pessoa legitimamente eleita. A suspensão dos direitos políticos, com base no ato institucional, importou simultaneamente em cessação de privilégio de foro por prerrogativa de função, suspensão do direito de votar e de ser votado nas eleições sindicais, proibição de atividades ou manifestações sobre assunto de natureza política, aplicação, quando necessária, das seguintes medidas de segurança: liberdade vigiada, proibição de frequentar determinados lugares. É preciso destacar que as garantias de estabilidade, vitaliciedade e inamovibilidade foram suspensas, podendo o presidente da República demitir, remover, aposentar ou pôr em disponibilidade quaisquer titulares dessas garantias. Assim, em razão do AI-5, no dia 16 de janeiro de 1969, o presidente Costa e Silva aposentou compulsoriamente os ministros do STF, o Dr. Vitor Nunes Leal e o Dr. Evandro Lins e Silva. Em solidariedade aos, em verdade, cassados,
Renunciaram em seguida o ministro Gonçalves de Oliveira e o ministro Lafayette de Andrade. O mesmo decreto que aposentou os ministros do STF cassou vários parlamentares, entre eles o Dr. Mário Covas. Além disso, o ato institucional suspendeu a garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos, contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. Impedia também que o ato promulgado fosse submetido a qualquer apreciação judicial, ou seja, blindava o governo militar e deixava sem garantias os cidadãos. Em 13 de outubro de 1978, quase 10 anos depois, foi promulgada a Emenda Constitucional número 11, que, entre outras coisas, revogava todos os atos institucionais, incluindo o AI-5. Para finalizar esse episódio, nada melhor do que a frase do jurista Evandro Lins e Silva, o mesmo caçado pelo regime militar. Só com liberdade, só com o regime democrático, com a transparência de suas instituições, é possível desmascarar os impostores, apontar os defraudadores do erário, os torturadores e os ladrões públicos.